Olá, nós somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje a gente vai mergulhar na história de uma empresa que, olha, talvez seja a mais indispensável para a economia global hoje em dia, a TSMC. Bora entender como é que ela, quase que em silêncio, se tornou esse monopólio à base de toda a computação moderna. Pode parecer um exagero, né? Chamar uma empresa de a mais importante do mundo. Mas acredite, quando a gente terminar essa análise, vai ficar bem claro que isso não é só uma frase de efeito, é a mais pura realidade, tanto na tecnologia quanto na geopolítica. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa falando de grana, de mercado, depois mergulha a fundo na tecnologia que faz tudo isso acontecer. Daí, a gente vai para a geopolítica para entender o xadrez global. E no final, a gente amarra tudo isso para ver o impacto real na nossa economia, no nosso dia a dia. Muito bem, vamos começar pelo começo, pela grana. Tudo mudou a partir de um momento bem específico, o momento em que os mercados financeiros, sabe, meio que levaram um susto e foram forçados a repensar tudo o que achavam que sabiam sobre a indústria de chips. E o gatilho foi esse aqui, um relatório do Goldman Sachs. O mercado logo apelidou de a profecia. E não era só uma recomendação de, compre essa ação. Não, não. Foi muito mais que isso. Foi uma mudança completa de paradigma. Uma tese que dizia com todas as letras que a TSMC chegar a US$ 1 trilhão não era uma possibilidade, era uma inevitabilidade. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave mental. Pensa só, antigamente a lógica era, bom, a TSMC fica em Taiwan, tem um risco geopolítico ali, então a ação vale menos. Era o tal do desconto de Taiwan. Agora a lógica se inverteu completamente. A nova tese é, a revolução da inteligência artificial depende tanto dos chips da TSMC que esse risco geopolítico se torna secundário. Na verdade, a necessidade cria um prêmio de IA, dando à empresa um poder de ditar preços que é basicamente o de um monopólio. E aí está o número, US$ 1 trilhão. É difícil até de imaginar, né? Isso coloca a TSMC num clube super exclusivo de empresas globais. É o mercado dizendo, olha, essa empresa não é mais só uma fornecedora. Ela é a fundação, o alicerce da nova economia digital. Ok, mas de onde vem essa avaliação absurda? Não é mágica. Ela se apoia numa vantagem tecnológica que, sinceramente, os concorrentes hoje simplesmente não conseguem replicar. É um verdadeiro fosso tecnológico. E o grande segredo, o nome do jogo é esse aqui, CoWoS. O que é isso? Bom, o pulo do gato da TSMC não é só fazer os chips, os transistores, serem minúsculos. O ouro está em como eles empacotam tudo junto. Essa tecnologia CoWoS é o que permite que o cérebro do chip, o processador, converse com a memória de altíssima velocidade de forma quase instantânea. Sem isso, a IA moderna simplesmente não funcionaria na velocidade que precisa. Pensa na montagem de um motor de Fórmula 1. Você tem as peças, o cérebro, que é a GPU, a memória super rápida, a HBM, mas não adianta ter as melhores peças se você não souber montar o motor perfeitamente. A TSMC não só fabrica algumas dessas peças, ela é a mestre na montagem. Ela usa uma base de silício, o tal interpositor, como se fosse uma super rodovia para conectar tudo, criando um pacote final, uma unidade única e absurdamente potente. E este gráfico aqui, ele mostra tudo. Ele mostra o tamanho da liderança. O que é essa taxa de rendimento? É basicamente a porcentagem de chips que saem perfeitos da linha de produção. E a TSMC tem uma taxa de acerto próxima de 100%, mesmo produzindo milhões dessas peças super complexas. Enquanto isso, a Samsung e a Intel, bom, elas ainda estão patinando para chegar nesse nível de perfeição. Isso cria uma barreira de entrada que é, na prática, quase intransponível. E claro, quando você tem um domínio tecnológico desse tamanho, as consequências vão muito além da economia. A TSMC deixa de ser só uma empresa e vira uma peça-chave no tabuleiro geopolítico global. Essa frase aqui é perfeita, grande demais para falir. É isso. A economia do mundo inteiro depende tanto, mas tanto da TSMC, que a ideia dela falhar simplesmente não é uma opção. E isso, claro, muda todo o cálculo de risco. É daqui que vem a teoria do escudo de silício. A ideia é bem simples, na verdade. Já que o mundo inteiro precisa desesperadamente dos chips que só a TSMC consegue fazer em Taiwan, todo mundo passa a ter um interesse muito grande em garantir que a região continue estável. A dependência econômica acaba virando uma espécie de escudo, uma proteção geopolítica. E aí o cálculo do investidor muda de novo. O medo antigo era: e se tiver um conflito lá e a produção parar? Risco geopolítico. O medo novo é: e se eu não investir nisso e ficar completamente de fora da maior revolução tecnológica da história?
é o risco de alocação. E, hoje para o mercado, o segundo medo é muito, mas muito maior que o primeiro. Beleza, já falamos de mercado, de tecnologia, de geopolítica, mas como isso tudo afeta o mundo real, longe de Taiwan? Vamos ver agora o efeito dominó. Vamos trazer aqui para o Brasil. Parece distante, né? Mas não é. Pensa na agricultura de precisão, que é uma potência nossa. Nos drones, nos tratores autônomos, tudo roda com chips. Pensa no Pix, que mudou a vida financeira de todo mundo, nos data centers que guardam nossos dados na nuvem, até nos futuros carros autônomos. Adivinha de onde vem o silício? A base de tudo isso invariavelmente passou pelas fábricas da TSMC. E qual é a consequência direta disso tudo? Com esse poder todo nas mãos de uma só empresa, o preço para processar informação vai subir. É a tal da inflação do silício. Esse custo maior vai se espalhar como uma onda. Primeiro sobe o preço dos servidores, depois o serviço de nuvem e no final da linha chega nos produtos e serviços digitais que a gente usa todo santo dia. Essa analogia aqui fecha o raciocínio com chave de ouro. Se o século XX foi movido a petróleo, o século XXI é movido a poder computacional. É um novo petróleo. E hoje, no mundo, só existe uma refinaria capaz de produzir esse combustível digital de altíssima octanagem, a TSMC. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se uma única empresa é, na prática, a infraestrutura crítica de toda a nossa civilização digital, quão resiliente é o nosso futuro? É uma história de sucesso tecnológico incrível, sem dúvida, mas também um alerta sobre o risco de concentrar tanto poder num lugar só. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.